E após vermos a opinião desses profissionais da área de saúde e também dos líderes religiosos, a gente não poderia deixar de falar também um pouco sobre esse assunto que é tão importante, que é o suicídio. Nós vamos também ler um versículo e ver um pouco o que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse assunto. Mas eu já adianto que a Bíblia não trata muito do assunto suicídio. A Bíblia relata apenas 6 suicídios, sendo que 5 deles eram pessoas ímpias, pessoas que não estavam nem aí para Deus, ou que, na verdade, eram inimigos de Deus. Apenas o escudeiro de Saul, que a gente não tem muita informação para dizer se ele era ímpio ou se ele era um servo de Deus. Mas as demais, então, buscaram em algum momento de desespero, por orgulho, no caso de Saul, por exemplo, que não quis ser morto pelo exército inimigo, preferiu se matar. Por algum motivo, então, esses se mataram porque não tinham conhecimento de Deus ou não queriam ter o conhecimento de Deus, porque dentro do entendimento da Bíblia, todo mundo tem a chance de se converter a Deus. Isso as pessoas que não querem, não fazem porque não querem. E eu queria ler uma palavra aqui em Lucas capítulo 12, versículos 6 e 7, onde a gente lê as palavras de Jesus dizendo assim: não se vendem 5 pardais por 2 acês? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Aqui é uma palavra de Jesus de consolo, uma palavra de que ele diz que nós valemos muito. Então você que em algum momento teve pensamentos suicidas, se puder, pare para refletir um pouquinho sobre quanto você vale. Aqui, esse acês que Jesus comenta aqui, era o valor de mais ou menos R$4 a dinheiro de hoje. Então, por 2 acês se compra 2 pardais, ele diz, né? 5 pardais por 2 acês. Então, 5 pardais por R$8 mais ou menos. E para a gente ter um entendimento de quanto Deus nos conhece, ele comenta que os pardais não estavam em esquecimento e também comenta que todos os cabelos de nossa cabeça estão contados. Quer dizer, Deus sabe todos os cabelos. Sabe quantos cabelos tem aqui? Tem bastante, tão branco, mas tem muitos cabelos. E Deus sabe todos eles. Meu Deus, que coisa incrível. Então é uma coisa fora do normal. Isso Deus se revela assim para a gente, para mostrar que Ele está com a gente em todos os momentos. E aí Jesus fala, vocês valem muito mais que pardais. Aqui ele não está falando de suicídio, mas ele está dizendo que é para a pessoa não se preocupar, não se desesperar em situação nenhuma. Eu sei que o suicídio é um ato extremo, né, onde a pessoa não vê saída e busca então essa libertação, porque na verdade a pessoa não quer morrer, ela quer se libertar da dor, do sofrimento daquela hora. Mas eu quero dizer que Deus tem solução para isso tudo também. Mesmo que talvez você não vá ser curado, talvez é uma doença, talvez tem gente que se suicida porque está doente, tem medo de enfrentar, por exemplo, as consequências de um câncer, que a gente já ficou sabendo. Mas isso não é motivo, porque Deus também dá consolo em meio a esse sofrimento que, por exemplo, é o câncer. Meu pai teve câncer, eu sei que o sofrimento é muito grande, mas não é esse o motivo que deveria levar a pessoa a se suicidar também. Então eu queria deixar uma palavra de consolo e deixar também o nosso projeto aberto para que você busque ajuda com a gente, se preferir. Tem tantos médicos que podem te ajudar. Na verdade, você deve sim procurar um médico, porque isso é uma doença, assim como qualquer outra necessita de tratamento. Se você acha que não é uma doença, então converse com o psicólogo primeiro, claro, antes disso com o pastor, peça ajuda à família, amigos, mas não pense que não há ajuda sempre. E se precisar, a gente está aqui também. Você pode nos acionar por nossas redes sociais e nós vamos dar um jeito de encaminhar você para alguém que possa te ajudar. Talvez um profissional, talvez uma pessoa amiga da sua região. Então, antes de pensar nesse assunto, numa situação tão drástica que é o suicídio, pense que Deus tem sempre alguém para ajudar. E aí, quando você tiver tido a ajuda, você com certeza vai poder ajudar outros. Então, não se desespere. Entenda que isso é uma doença, entenda que precisa ser tratado, mas entenda também que Deus está de braços abertos. Embora a gente não enxergue isso, quantas vezes a gente não enxerga que Deus está querendo nos ajudar. Só que Ele também tem o tempo dele, Ele tem os caminhos dele. E eu não estou aqui falando nada de condenação para você. Como eu disse, a Bíblia não fala sobre
que se o suicida vai para o céu, vai para o inferno. Na verdade, não é o suicídio que nos determina o céu ou o inferno, e sim a não aceitação de Jesus. Então, uma palavra que eu deveria te dar antes, eu não sei se você que está me ouvindo é cristão, ou que relacionamento você tem com Deus. Então, o primeiro passo é entender o que é aceitar Jesus. Porque aceitar a Jesus é que vai levar a gente para o céu. E a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todas as pessoas sejam salvas. Então você também pode ser salvo, eu posso ser salvo, basta eu e você querermos isso. E depois a questão de se a gente vai morrer de doença, morrer por velhice, isso deve ser uma coisa que a gente deve deixar para Deus. A gente deve tomar muito cuidado com isso, porque Deus com certeza não se agrada do suicídio. Mas eu não estou dizendo aqui que Deus por isso condena alguém ao inferno, porque não é esse o meio que Deus utiliza, porque em última instância é Deus que dá a salvação. Creio que a gente tem que aceitá-la, por isso que todos são convidados, eu creio que todo mundo tem a chance. Eu não creio que Deus vá condenar alguém porque não ouviu o Evangelho. Eu creio que as condenações vão vir porque as pessoas não quiseram e rejeitaram, assim como a Bíblia deixa bem claro. Então você que está sofrendo de alguma doença, algum transtorno que você às vezes não entende, às vezes a gente não entende. Eu estou falando aqui talvez que você pudesse ter um câncer e isso pudesse te desesperar, mas muitas vezes as pessoas até são condenadas por terem tudo aparentemente e não terem paz e tentam então tirar a própria vida. Isso entenda, isso é do ser humano. O ser humano ele não consegue se completar com dinheiro, com bens, com relacionamentos bons. Não é isso que completa o ser humano. Na verdade, o buraco que existe em nós, só Deus preenche. Só o Espírito Santo de Deus consegue preencher. Só aceitando Jesus que isso é preenchido. Isso é um mistério, isso é Deus que fez assim. Por isso que Ele se revela a nós através de Jesus Cristo, e o Santo Espírito, o Espírito Santo dele nos toca aqui. Quando você sente aquela voz por dentro, eu não deveria fazer isso, é porque eu não deveria mesmo, porque é o Espírito Santo de Deus te dizendo para você não fazer. E quando você sente que tem coisas ruins que você deveria fazer, pode ter certeza que o espírito do inimigo, do nosso inimigo Lúcifer, Satanás, está também tentando para que você rejeite a Deus, para que você não se importe com Deus, não se importe com a palavra que eu estou dando aqui, por exemplo. Então decida viver com alegria principalmente. E eu digo, a vida cheia, a vida completa somente com Jesus. A Bíblia diz isso, eu creio nisso, eu sei disso, eu tenho isso em minha vida, por isso eu quero passar isso para você também. Estou fazendo esse vídeo em português justamente para mais pessoas terem acesso. Meu projeto é entre os pomeranos, mas nesse caso, creio que todos os pomeranos também me entendem em português. A gente faz em pomerano justamente para ter uma aproximação maior. Mas eu faço isso em português para que você entenda que Deus não deseja isso em sua vida, que Deus deseja que você viva bem, que você tenha vida em abundância. Jesus disse isso, né? Que com Ele a gente teria vida e vida em abundância, né? Inclusive, quem beber da água de Jesus nunca mais teria sede, a sede espiritual. Então essa sede que você sente quando tem esses sentimentos de tristeza, de desespero, essa sede é completa quando Jesus entra na sua vida. Talvez você agora diga, mas eu conheço Jesus, eu já aceitei Jesus, eu sou batizado, confirmado, mas só que tantas coisas nos levam a nos afastar de Deus. Às vezes a própria igreja nos afasta de Deus. A religiosidade, a questão de estar seguro porque tem uma religião, porque afinal eu fui inserido ali pela minha família e tal, que fizeram de bom grado, fizeram porque me amam, mas eu tenho que escolher andar com Jesus. A parte de aceitar Jesus é comigo, é com você. Então eu desejo que Deus abra sua mente, eu desejo que você se coloque perante Deus para entender. Busque mesmo, busque na madrugada, busque de dia, busque em qualquer momento, busque a face de Deus. Ele vai se revelar a você. E como eu disse, se você quiser nos procurar, busque a gente nas redes sociais, nós temos o nosso WhatsApp, nosso site no final desse vídeo, e você pode então obter ajuda também de pessoas que nos ajudam a ajudar as pessoas. Eu não consigo fazer tudo sozinho, nem é essa a intenção, mas eu busco a ajuda de pessoas que podem te ajudar. Pensa nisso, lembra no que Jesus falou aqui nesse versículo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. O valor é inestimável, o valor do ser humano. Então, eu desejo que Deus te abençoe, que você entenda
o que está passando através de uma relação com Deus, uma relação mais próxima com Deus. Esquece por um momento a religião, esquece os nomes de religiões que inventaram. Lembra do amoroso Senhor Jesus que quer te salvar e quer te salvar também da morte precoce. Ele não quer que você faça isso que talvez você tenha em mente. Busque ajuda em Deus, mas não esqueça que tem pessoas que podem te ajudar, desde seus amigos e família, nós aqui, os profissionais de saúde, e nunca pense que isso é uma coisa que é frescura. Isso é muito perigoso quando vem esses pensamentos que podem te fazer muito mal. Eu espero que você dê atenção a essas palavras, palavras de Deus, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.